Saudações, bem-vindos ao Primeiro Plano, e o vídeo de hoje vai ser um tanto nostálgico porque eu vou contar pra vocês os 5 filmes que eu mais assistia quando eu era criança. Eu deixei de lado todos os desenhos, porque senão a lista ia ser impossível de ser feita, porque aí ia, enfim, triplicar o número de filmes. E quando eu decidi fazer esse vídeo, eu fiz uma lista de todos os filmes que eu via muito quando eu era criança e que eu amava, e a lista ficou gigantesca. Pra selecionar esses 5 foi difícil. Aí eu pensei, caramba, como eu via filme. Por que será, né, que eu virei cineasta? E tudo isso é muito nostálgico, né? Porque eu acabo me lembrando das vezes que eu ia com minha mãe, com meus irmãos na locadora pra alugar esses filmes. E eu sempre queria alugar os mesmos filmes. E muitos deles eu tenho em VHS até hoje. Eu fui caçar nas caixas que eu tenho aqui. Alguns filmes eu tenho aqui e é muito louco como isso, enfim, né, desperta umas memórias que estavam adormecidas, assim, né, gente? É muito louco, né? Então, acho que desde criança o cinema foi uma coisa muito forte pra mim. E eu lembro que muitos desses filmes eu sentava, assim, na frente da TV e ficava... Então vamos para os filmes. Eu não vou analisá-los aqui nem nada disso, eu só vou contar quais são esses filmes, um pouco da história, e é isso. A ordem que eu vou falar é do que eu menos assistia pro filme que eu mais vi na vida, talvez. Então, vamos lá. O quinto filme dessa lista é um filme de 1990, dirigido pelo Nicholas Roeg, que é o mesmo diretor de O Homem que Caiu na Terra e Inverno Sangrento em Veneza. Só que esse é um filme mais infantil desse diretor, que é o Convenção das Bruxas. Esse filme vai contar a história do Luke, que é um garotinho que acaba de perder os pais, e ele vai morar com a avó. Ele se dá muito bem com a avó gosta de contar histórias pra ele, a avó tem uma imaginação gigantesca e ela sempre tentou despertar um pouco dessa imaginação no garoto. Ela conta muitas histórias sobre bruxas e coisas do tipo. E nas férias ele vai com a avó para um hotel. Só que nesse hotel está acontecendo uma convenção de bruxas e o Luke vai ficar muito instigado com tudo isso, vai querer investigar e coisas bizarras vão acontecer. Esse filme é muito icônico, pra mim pelo menos, porque ele tem essa pegada bem assustadora na questão das bruxas, que eram mulheres normais, que ninguém sabia que elas eram bruxas, só que elas tinham umas características assim peculiares. Elas conseguiam sentir cheiro das crianças, era um fedor que eles falam no filme, né? E quando elas estão sozinhas, elas se despem, né, dessa carcaça humana e todas viram bruxas. É uma sequência assustadora. E o filme é com a Anjelica Huston, que tá lindíssima e espetacular no papel da bruxa rainha ali. Então é um filme que vale muito a pena assistir. O quarto filme dessa lista é Uma Cilada para Roger Rabbit, dirigido pelo Robert Zemeckis. É um filme de 1988 e o filme levou, se eu não me engano, 3 Oscars. De efeitos visuais, edição de som e... esqueci. O filme levou 3 Oscars de edição de som e efeitos visuais e concorreu mais uns outros. E é um filme muito louco. É um filme que mistura animação com live action. E é um filme de 88. Eu tenho esse filme aqui em VHS. Tipo, tá caindo aos pedaços. Mas é também um filme muito icônico que eu vi muitas e muitas vezes. O filme vai contar a história do Eddie Valiant, que é um detetive, que ele é contratado para investigar a Jessica Rabbit, que é um desenho, que ela é namorada do Roger Rabbit e tem uma suspeita de que ela o está traindo e ele vai começar a investigar isso. No meio dessa investigação, um homem muito importante acaba morrendo e o principal suspeito de ter matado esse homem é o coelho, o Roger Rabbit. E aí o filme vai ser uma loucura em cima da outra. É um filme muito divertido, talvez não tanto para crianças, mas eu lembro que eu e meus irmãos amávamos esse filme e uma coisa que me instigava muito era essa coisa da mistura do desenho com o filme, e no filme até hoje é bem impressionante como isso é tecnicamente bem feito. É um filme que eu não acho datado e que eu assisti recentemente e que
teve o mesmo impacto em mim. É um filme que eu acho genial. É um filme com o Christopher Lloyd, o Bob Hoskins, um elenco incrível e os desenhos são maravilhosos, é muito divertido. O terceiro filme é um filme que eu vi muitas e muitas e muitas vezes e é um filme muito emocionante, tocante e que eu assisti também mais recentemente e que mexeu comigo assim porque, enfim, despertou coisas que quando eu era criança essas coisas não me tocavam, talvez, que é um filme de 1986, dirigido pelo Rob Reiner, que é o Conta Comigo. Esse filme é baseado num conto do Stephen King chamado The Body, e ele vai contar a história de um escritor que depois de receber a notícia da morte de um amigo de infância, ele acaba relembrando um pouco da infância dele e o que ele vivia ali com os amigos. E o filme, na verdade, vai contar a história da infância desse cara, que ele, com os amigos, eles acabam escutando falar que um garoto morreu no meio do mato e o corpo está abandonado, ninguém nunca foi buscar, e ele com os amigos acabam decidindo tentar encontrar esse corpo. Só que isso está um pouco longe, né, de onde eles estão, então eles acabam fazendo uma jornada, uma viagem atrás desse corpo. E é um filme que vai falar muito de amizade, de uma maneira muito verdadeira. Tem sequências de aventura, sequências engraçadas, mas é um filme que ele fala essencialmente de amizade e da importância desses laços nas nossas vidas. Esses quatro amigos, cada um tem a sua característica e cada um tem os seus problemas, principalmente os dois principais, assim. Então é um filme muito bonito, ele é muito bem feito e se você não assistiu esse filme, por favor, vá assistir. Agora, esses últimos dois filmes são os que eu mais assisti na face da Terra. O quarto filme é um filme que eu até decorei as falas e eu era apaixonado, eu sabia as músicas, eu assisti em looping, que é o incrível Labirinto, a Magia do Tempo, do Jim Henson. Esse filme é dirigido pelo Jim Henson, é um filme de 1986. O Jim Henson é o criador dos Muppets, todo mundo deve conhecer os Muppets, e o filme vai contar a história da Sarah, que é uma garota, uma adolescente, que tem toda uma questão sonhadora, enfim, de adolescente, né? E ela se vê tendo que cuidar do irmão menor numa noite chuvosa e que ela queria estar fazendo outras coisas. E ela, no momento, está ensaiando uma peça, lendo uma peça chamada Labirinto, e nessa peça tem toda uma questão de magia, de duendes e coisas do tipo. E nessa noite chuvosa, ela quer ficar na dela, ela quer ficar tranquila, só que o irmãozinho não para de chorar. Os pais saíram para um jantar e ela quer, de qualquer maneira, se livrar daquele irmão. E ela acaba pegando o irmão e declamando umas falas da peça, pedindo para o Rei dos Duendes levar o irmão embora. E aí o Rei dos Duendes acaba aparecendo, e quem é esse cara? Nada mais, nada menos do que David Bowie. Sim, David Bowie. E aí o David Bowie, que é o Rei dos Duendes, vai levar o irmãozinho dela pro centro do labirinto, e ela acaba se arrependendo, e aí vai contar toda essa jornada dela andando por esse labirinto, conhecendo personagens um tanto esquisitos, querendo encontrar o irmãozinho dela. O filme tem várias canções do próprio David Bowie, canções que, eu tenho na cabeça até hoje. É um filme que eu assisti muitas vezes, muitas e muitas e muitas. É um filme que tem toda essa questão da magia, mas ele também fala de amizade, de uma maneira muito bonita e muito divertida também, porque todos esses personagens que ela vai conhecendo ao longo do labirinto são muito cativantes. São personagens muito diferentes uns dos outros e todos têm suas características peculiares e tem David Bowie, né? Então, incrível. E agora, eu acho que esse talvez foi o filme que eu mais assisti quando eu era criança. Aliás, eu tenho o VHS porque eu fui muitas e muitas e muitas e muitas vezes na locadora e eu sempre queria pegar esse filme para assistir. E um certo dia minha mãe acabou comprando esse VHS e, é velho o negócio. É um filme de 1939, dirigido pelo Victor Fleming, e é O Mágico de Oz. Esse filme, eu tenho um carinho por esse filme que
Eu não sei nem explicar, porque eu vi tantas e tantas e tantas vezes e eu sabia todas as cenas, todos os personagens. Todo mundo já conhece, né, a história do Mágico de Oz, que é a história da Dorothy, que um acidente acaba acontecendo na casa dela, ela queria fugir e ela acaba caindo em Oz, na cidade de Oz, que é uma cidade mágica. Ela na verdade não cai na cidade de Oz, ela cai na cidade dos Munchkins e ela quer de qualquer forma voltar para a cidade dela e eles dizem que ela precisa encontrar um mágico de Oz para fazer isso e aí o filme vai contar a jornada dela para chegar no Mágico de Oz para conseguir voltar para casa e nessa jornada ela vai conhecer os incríveis personagens que é o Espantalho, o Homem de Lata e o Leão. E aí eu não sei, esse filme é muito nostálgico. Eu lembro que na época eu acho que essa coisa do antigo, né? Porque o filme começa em preto e branco e ele tem esse ar muito nostálgico. Tem todas aquelas canções belíssimas, né? Somewhere Over the Rainbow. Somewhere over the rainbow. E tantas outras que tem durante o filme. É um filme que eu não me cansava de assistir, que eu não me canso de assistir. Acho que se estiver passando na TV, eu paro e assisto, porque é muito mágico e desperta em mim, assim, sentimentos bem nostálgicos, todos muito positivos, assim. E é isso. Então essa foi a minha lista, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e escreve aqui nos comentários quais os filmes que você mais assistia quando era criança. Fora esses que eu falei, tem muitos outros que eu assistia muitas e muitas vezes. E.T., o Extraterrestre, eu era apaixonado, Querida Encolher as Crianças, tem História Sem Fim, Mary Poppins... Edward Mãos de Tesoura, Gremlins 2, eu gostava muito do Gremlins 2, do 1 eu não gostava tanto, do 2 eu era apaixonado. Enfim, são muitos e muitos e muitos filmes, mas que a lista ia ficar muito longa, então eu acabei escolhendo esses 5, que eu acho que é de fato os filmes que eu mais assistia quando eu era criança. Eu vou fazer outro vídeo, talvez, dos desenhos que eu mais assistia e dos filmes que talvez me incentivaram a fazer cinema, que é uma coisa que eu também fui lembrando ao longo dessa lista que eu fui fazendo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês continuem aqui acompanhando o canal e não se esqueça de se inscrever nas minhas redes sociais, que estão todas listadas aqui. Se inscreva também aqui no YouTube e compartilhe, indique para os amigos, deixe seu like, tudo aquilo que todo mundo já sabe, porque eu preciso muito da ajuda de vocês para o canal crescer, e o canal crescendo e a gente tendo mais interação, conversando mais com vocês, isso me dá gás para produzir conteúdo. É isso, até mais.